de volta com seu programa Estilo de Vida e agora vamos começar o nosso bate-papo muito importante para as mulheres. Existem hoje diversas pílulas anticoncepcionais no mercado, cada grupo com suas particularidades. Isso permite que as mulheres possam escolher as melhores, de acordo, é claro, com seus objetivos. As pílulas mais utilizadas são compostas por dois tipos de hormônio, o estrogênio e a progesterona. A quantidade e o tipo de estrogênio e progesterona podem variar e é por isso que a escolha do anticoncepcional deve ser individualizada. Mas qual o tipo de contraceptivo ou anticoncepcional ideal para cada tipo de mulher? Para responder essas e outras dúvidas, mitos e verdades sobre o anticoncepcional, vamos conversar agora com o ginecologista Dr. Gerson Mourão. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Então, doutor, como saber qual o contraceptivo ou anticoncepcional ideal para cada organismo da mulher? Olha, isso depende da escolha de cada uma paciente. Enquanto que no passado nós tínhamos basicamente um único tipo de anticoncepcional, hoje as mulheres podem escolher vários tipos de anticoncepcionais. Por exemplo, uma pessoa que que sangra muito, ela pode fazer uso de um tipo de anticoncepcional que ela toma continuamente, diminui o seu sangramento e com isso ela corrige a anemia. Por exemplo, mulheres que têm muita dor durante a menstruação por uma doença que acomete 6 milhões de mulheres hoje no Brasil, se chama endometriose, ela tomando também a pílula continuamente, essa dor desaparece nessa pessoa. Mulheres que têm, por exemplo, problema de acne, muita acne no rosto, nós temos pílulas mais específicas para elas. Então, hoje você pode mapear vários tipos de pessoa com o uso de anticoncepcional. Nós vimos realmente que cada anticoncepcional tem o seu objetivo, dependendo da necessidade da mulher também. Agora, antes de escolher esse anticoncepcional, antes de indicar esse remédio, é feito algum tipo de exame? Normalmente essa pessoa procura um ginecologista justamente para quê? Para analisar o perfil dessa pessoa, saber se ela tem algum tipo de problema, né? Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu que existem grupos de mulheres que podem tomar um tipo de anticoncepcional e outras não. Por exemplo, uma jovem de 20 anos que não fuma, a classificação é A, ela pode tomar qualquer tipo de pílula. Essa mesma jovem, fumando 20 cigarros por dia, ela já não pode tomar determinados tipos de anticoncepcional. Por quê? Devido à substância? Devido à substância do cigarro, junto com essa substância, pode dar um problema de trombose, mesmo ela sendo jovem. E as mulheres acima de 35 anos, as fumantes também têm um tipo específico de anticoncepcional. Então você tem que graduar, ela tem que ir ao médico e ele tem que identificar algumas doenças, né, e algumas propensões, mulheres que têm mais propensão a engordar, e você, nessa análise, você vai definir qual é o melhor método para ela. Eu só queria dizer uma coisa, que nós nunca podemos esquecer disso. Todas as pílulas anticoncepcionais, eles têm a mesma eficácia, porque senão, eu vou dizer aqui na televisão uma coisa assim, compre esse anticoncepcional porque ele é mais caro e, portanto, ele é mais eficaz. E como é que fica a nossa população carente, né? Então, a eficácia dos anticoncepcionais são absolutamente iguais. E de que ele depende? Ele depende do desejo da mulher usar aquele método, tá? Por isso nós temos que seguir o que a mulher quer. Agora, como eu falei no início da nossa entrevista, que realmente há uma variação da quantidade do estrogênio e da progesterona. O que significa isso, doutor? Por exemplo, vamos falar primeiro do estrogênio. Por exemplo, se a mulher usa uma pílula que contém altas doses de estrogênio, ela pode, por exemplo, chegar com o médico e dizer assim, olha, eu comecei a tomar essa pílula, eu comecei a perceber que eu tive dor de cabeça, eu fiquei mais irritada, eu estou tendo tonteira, eu apresentei cãibra, eu comecei a perceber que eu estou com muito mais gases do que eu tinha antes, né? Eu percebi que meu corrimento aumentou, o meu sangramento aumentou, então tudo isto, eu estou percebendo que eu estou ganhando peso, mas depois que eu menstruo, o peso volta ao normal, eu já sei que isso é por causa do componente do estrogênio. Mas vamos supor que ela ache que não. Eu comecei a tomar a pílula que o senhor passou e eu comecei a ter, minha libido diminuiu, eu comecei a ficar um pouco deprimida, né?
eu começou a aparecer muita acne no meu rosto, meu cabelo ficou muito oleoso, começou a aparecer caspa, entendeu? Então isso aí eu já penso que é um outro elemento que é a progesterona. Então é assim que você tem que trabalhar e poder identificar o melhor anticoncepcional para essa pessoa. Então pode-se dizer que, por exemplo, uma mulher que esteja tomando um anticoncepcional X e a amiga dela esteja tomando o mesmo anticoncepcional X, tem efeitos diferentes, age de forma diferenciada no organismo de uma e de outra? Uma pode se sentir mais inchada, outra realmente sente que não tem esse inchaço, já melhora a oleosidade da pele, do cabelo. Isso pode acontecer sem realmente? Dúvida. É exatamente isso que nós estamos tentando colocar, quer dizer, a mesma pílula, até porque, né, esse é o grande milagre da vida, né? Do ponto de vista genético, ninguém é igual, nós somos únicos, né? Então, cada um vai reagir de uma forma com a anticoncepção. E o anticoncepcional também depende da idade, da faixa etária da mulher? Sem dúvida. Já citamos sem aqui? dúvida. 35 anos é o ponto de corte. São duas coisas que nós temos que observar. Primeiro, a idade. Acima de 35 anos, você já usa um outro tipo de pílula. Segunda coisa, mulheres fumantes, depois dos 35 anos, também você vai usar um outro tipo de pílula para essas pessoas. Então, são dois pontos que você tem que considerar, idade e o fumo. Agora, nós temos outro ponto também que envolve aí, uma situação muito delicada e críticas também em relação ao anticoncepcional. É verdade que o uso do anticoncepcional, por muito tempo, a longo prazo, engorda? Muitas mulheres dizem isso. Muito interessante essa questão. Eu vou colocar uma coisa assim. De cada 10 mulheres que tomam a pílula anticoncepcional, qualquer tipo de hormônio, apenas 9 vão engordar em consequência disso. Isso está provado já. Né? De cada 10, apenas uma mulher vai engordar. Agora, você tem que entender uma coisa. O estrogênio, que é aquele primeiro elemento, quando você toma, se você se pesar antes de menstruar, você ganha um pouquinho de peso. Depois que você menstrua, o peso volta ao normal. Então, isso é por causa do estrogênio. Agora, a progesterona ela pode aumentar o apetite da mulher. E o que acontece com isso? Ela começa a engordar a longo prazo. E aí ela vai ter que se exercitar, vai ter, né? Tudo isso que é importante na vida. Doutor, tem uma pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar. Ela diz assim: por que algumas mulheres sentem tanta dor de cólica antes de menstruar e quando acontece realmente a menstruação, vem as cólicas e ela passa? O anticoncepcional é indicado, recomendado nesse caso? Sem dúvida. A primeira coisa que você tem que lembrar é que essa pessoa que fez a pergunta, ela pode estar sofrendo dessa doença, que é a endometriose, que ela causa dor, ela pode causar infertilidade e incapacidade até dessa pessoa a trabalhar. Uma das opções é o uso do anticoncepcional. Ela toma continuamente, ela não pode tomar e parar. Ela toma continuamente a pílula sem interromper, para ela não menstruar e, portanto, contorna esse problema dela. Agora, falando da questão da infertilidade, como o senhor tocou nesse assunto agora, lendo alguns artigos, a gente percebeu que algumas pessoas defendem que o uso de anticoncepcional a longo prazo, realmente, durante muitos anos, pode causar essa infertilidade. Isso é verdade? Não, isso é mito. Mito. O que acontece é que a mulher, quando ela começa a ter a sua relação sexual usando pílula anticoncepcional, ela se descuida e não usa a camisinha. E é o fato dela não usar a camisinha que ela pode adquirir uma DST e com isso destruir a trompa e com isso ela ficar infértil, e não pela pílula. Diga-se de passagem até que a pílula anticoncepcional, ela protege, por exemplo, as mulheres, já que está falando de mitos, protege de câncer do corpo do útero, que é o câncer de endométrio, e protege de câncer de ovário as mulheres que já tomam pílula por mais de 10 anos. E não vai causar câncer nessa situação. Só acrescentando, inclusive, um dado em relação a isso, quando eu estava pesquisando realmente sobre o anticoncepcional, ele foi criado para outra função, justamente para aumentar essa fertilidade, né? Exatamente. Aí os pesquisadores descobriram que servia no outro combate também, exatamente, né? Sem Interessante dúvida. isso. Sem dúvida. Agora tem uma outra pergunta também que envolve aí mitos e verdades sobre o anticoncepcional. Por que é necessário tomar a pílula sempre no mesmo horário? Olha, e se eu esquecer, o que acontece? Deixa eu só te falar uma coisa. Interessante essa pergunta, porque assim, as primeiras pílulas... A primeira pílula, ela foi descoberta na década de 60, se chamava essa pílula de Enovir. Ela tinha uma quantidade enorme de hormônios. E, para você ter uma ideia, hoje nós conseguimos diminuir a quantidade de hormônio em 90%. Com isso, por exemplo, se você tomasse aquela pílula lá, você podia esquecer 2, 3 dias que não tinha problema nenhum.
de tão alto que era a quantidade de hormônio. Com as pílulas modernas, como a quantidade é bem menor, 90% a menos, você tem que tomar relativamente, basicamente no mesmo dia. Se você esquecer um dia, você pode tomar 2 pílulas no dia seguinte. No mesmo horário? No mesmo horário. No mesmo horário, não. Você ia tomar hoje à noite, aí você esqueceu, toma uma de manhã e outra no mesmo horário. Aí não atrapalha nada. Não atrapalha. Agora, esqueceu 2, aí corre o perigo, é melhor proteção. E o que acontece nesses casos? Procurar o médico? Ela pode procurar, então o que ela faz? Ela, a partir daí, ela continua tomando aquilo e usa a camisinha. Completa o ciclo, menstrua e volta ao normal. Tá? Doutor, nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais dúvidas, questionamentos, aí, mitos e tabus sobre o anticoncepcional. Lembrando que você de casa também pode participar como a nossa telespectadora. Pena que ela não quis se identificar. Mas é muito fácil, você pode mandar o seu SMS ou então o seu WhatsApp para o número da nossa produção. 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho, a gente já volta. Até lá.